Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um programa Conectados com a Palavra. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, intimidade com Deus. E aí, como está a sua intimidade com Deus? Um tema forte, um tema prazeroso, para que a gente possa fazer uma autoanálise de tudo que a Bíblia diz sobre intimidade com Deus. E nessa manhã maravilhosa, eu estou aqui com meus convidados especiais, que nesse podcast de hoje, eu e Fernando viemos de farda. Então, Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido amigo Carlos, meu querido amigo Adeildo. Estava já sentindo falta, semana passada não pude estar aqui, mas sexta-feira já está certa no meu calendário, que é o podcast. Então, faltar foi muito difícil para mim, mas sabemos da correria do nosso dia a dia. Mas que prazer poder estarmos aqui e falar sobre esse assunto muito importante que vivemos na nossa prática do dia a dia. E também estamos aqui com a nosso amigo Adeildo, uma figura impoluta. Rapaz, impoluta foi difícil agora. Teólogo, um homem de Deus. Eu achei impoluta. Seja bem-vindo, meu amigo Adeildo. Um adjetivo muito... Obrigado. Sinceramente, o negócio é sério, veja bem. Deixa eu dizer para o Fernando logo que você disse que faltou. Você não faltou. Faltar é quando você tem condições e não vai. Você não pôde vir. Foi. Exatamente. Por motivo de força maior, você não pôde vir. Então não foi falta, foi algo... Foi computado, né? Vamos chamar de uma força superveniente que impediu. Que impediu. Porque existem duas formas. Você pode deixar de cumprir uma obrigação, Sim. entendeu? Por uma questão de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito é quando acontece uma coisa feita pelo homem. Força maior, quando dá uma chuvada, é um exemplo. E você não consegue vir. Então você não faltou, você não pôde cumprir a sua obrigação. Então, nesse caso, foi justificado, né? E ele trouxe essa falta até de forma jurídica, né? Rapaz... Fundamental, porque tudo é fundamental. Não, com certeza. Senão você vai se incriminar e aqui não é lugar de incriminar. Rapaz, o advogado já tá defendendo. Mas... Não, mas o Cacau vai cobrar agora ou depois? Não, depois. Por isso, tá bom. Depois você passa o Pix. Mas tá antes bom. disso, vamos dar a parte que interessa. Estamos aqui mais uma vez. É importante termos o prazer de estarmos aqui para contribuir, né? É verdade. Contribuir. Hoje nós temos aí uma... Cada dia que a gente vai passando é uma experiência nova. Nós estamos nessa experiência, entendeu? O povo diz que a gente está se engateando. A gente não está engateando, não. A gente ainda está se arrastando feito cobra. Tá? Mas vamos andar. Vamos chegar lá, estamos chegando, entendeu? Já tem algumas visualizações aqui que chegaram a em torno de quanto? 30 mil. 30 mil, negócio estranho. Se já não estiver passando. Já passou dos 30, né? Só Jesus na causa para fazer uma coisa dessa, né? Tudo é dele e tudo é para ele. Então, Glória a Deus, amém. glória a mais uma Deus. vez estamos aqui. E é nesse ritmo de alegria que a gente começa o nosso programa de hoje, né, com um tema forte, um tema reflexivo, que é a intimidade com Deus. Intimidade, quando a gente pensa em intimidade, né, vem logo na nossa mente amizade, confiança, conversa sem filtro. E hoje a gente vai entender como aplicar a intimidade e o relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Só que calma, antes de começarmos, a gente tem um pedido de um ouvinte. E a gente vai colocar esse pedido aqui no nosso programa, que é Adeildo finalizar a história de Adão. Então, esse foi um pedido de um ouvinte nosso. E eu quero dar essa oportunidade agora para o nosso amigo Adeildo terminar essa danada dessa história de Adão. Adeildo, termine a história de Adão, pelo amor de Deus. A história de Adão é a síndrome de Adão. A gente estava aqui num momento e o ouvinte disse, oxente, não... Parou sem conclusão. Na realidade, a história de Adão, a gente tem a questão da síndrome de Adão. O que seria isso? Ou o que é isso de fato? É que tudo que acontece na humanidade, a questão de... A culpa não é minha. A culpa é do professor, a culpa é do colega, a culpa é dos pais, a culpa é do Estado. O ser humano ele não quer ter senso de responsabilidade. Isso acontece com muita frequência aqui no nosso país, no Brasil. Isso é questão até cultural. E tem uma história que diz que o camarada ele era um servo do rei e a obrigação dele era quebrar pedra. Aí ele
dava uma porrada na pedra e falava Adão. Cada martelada, Adão, Adão, Adão. E chegou, alguém escutou e disse, oxente, por que ele fala tanto Adão? E levou ao conhecimento o rei. Disse, olha, rei, tem um servo aí que ele é um bom funcionário, ele quebra uma pedrazinha direitinho, mas só que ele fala Adão, Adão. O rei disse, por que ele fala Adão? Não sei. Aí mandou chamar o rapaz. Disse, olha, você está aqui trabalhando, não tem queixa nenhuma, tá? Mas por que você, toda porrada que você dá na pedra, você diz Adão? Aí ele disse, Vossa Majestade, é porque se Adão não tivesse pecado, ele não estava quebrando pedra. Olha, fundamentou e bonito. Aí ele olhou assim e disse, tem fundamento? Tem fundamento? Então vamos fazer o seguinte... Então tudo é Adão, né? Já que é Adão, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vamos tirar a responsabilidade de Adão e vou lhe fazer uma proposta. Ele disse, qual é? Diga, rei. Ele disse, olha, está vendo esse castelo aqui, estou vendo? Você vai ter acesso a tudo que está aqui. Tudo aqui que está aqui, você vai ter acesso. Agora, está vendo naquela caixinha ali, tá? Só não mexa ali, porque ali não mexa. Ali é a ordem de não mexer ali. Que eu vou viajar, quando eu voltar, a gente continua a conversa. Aí pronto, o rei deixou ele administrando, eles com toda a liberdade. O cara que quebrava a pedra estava agora no castelo do rei. Administrando tudo. Na boa, quem não quer um negócio desse? Verdade. Aí pronto, não era... Aí ele esqueceu até de Adão. Mas dado momento, deu uma curiosidade nele, ele disse o que é que tem ali, o que é que tem ali. A curiosidade, o que é que tem ali, o que é que aquilo ali tem. Ficou naquela situação. Aí ele foi lá e disse, vou abrir aqui. Aí abriu o caixão, A caixinha. a caixinha lá. O baú, abriu, né? O baú. Aí saiu algo que ele nem viu. O rei fechou, disse, não é nada não, essa bestalhão não é nada não. Aí pronto, quando o rei volta, tudo bem, tudo em ordem, tudo em ordem, o rei olhou assim, tá certo. Aí quando o rei foi lá, no baú lá, que levantou, tinha um passarinho dentro do baú. E ele não sabia. Que o rei disse, cadê? Você abriu aqui? Não, mas eu fui ver o que era. Eu disse a você que você não tinha que abrir isso aqui. Eu disse, mas você tá vendo, você mexeu onde não devia. Tudo bem, você estava quebrando pedra e a culpa era de Adão. Eu coloquei você aqui no paraíso e você desobedeceu. Agora, a culpa é sua ou a culpa é de Adão? Volta a quebrar pedra e não fale mais que a culpa é de Adão. Ou seja, nós temos que tomar esta responsabilidade para nós. Verdade. E deixar de colocar a culpa em Adão e dizer assim, a culpa é minha, foi eu que errei e eu agora quero me consertar. Parar de achar bode expiatório, né? Exatamente, boi de piranha. É. Não tem isso não. Bode expiatório, muito bem. Então, se o ouvinte não estava ciente do que tinha acontecido, a resposta é essa. Nós temos que botar o freio de mão, dar um cavalo de pau e dizer a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. É minha mesmo. Pronto. Assumir essa responsabilidade. O resto é Filosofia. Então tá respondida ao ouvinte, tá respondida, a história tá concluída. Vai dar esse corte e vai ser de presente para você, ouvinte, de especial para você. Mas vamos lá, gente, vamos lá. A gente tem um tema e tem um texto aqui. A Bíblia fala em Romanos 8, capítulo 15 e 16, versículo 15 e 16, fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez aterrorizado, mas recebestes o espírito de doação, baseado no qual clamamos, Abba, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto, ele é uma das bases que a gente vai usar hoje aqui no programa. E aí ele traz para a gente uma verdade que é o quanto Deus deseja se relacionar com a gente de forma íntima, como um pai e um filho. Olha que incrível, a palavra Abba é uma expressão hebraica que a gente pode traduzir como paizinho, meu pai querido. Não é um termo formal ou um termo distante, é algo íntimo, de uma criança mesmo, como quem corre para os braços do pai. E aí, nessa manhã, a gente quer mostrar para você que Deus, ele não só quer um relacionamento comigo, com você, ele quer tirar de você toda culpa, toda regra, e quer se aproximar de mim e de você. E aí eu quero dizer para você que a gente vai comentar um pouco agora de manhã,
nessa manhã maravilhosa, sobre intimidade com Deus. E aí eu queria já convidar, eu queria já falar com nossos participantes aqui, com a nossa mesa, e dizer, gente, o que é que a gente poderia definir um pouco como intimidade com Deus? Fernando? Bom, intimidade, ela vem do latim íntimos, que quer dizer o mais profundo ou mais profundo, tudo que é relacionado à profundidade, e é nada mais nada menos do que a relação pessoal que a gente tem, e é uma relação constante que a gente constrói com alguém, com alguma pessoa, com alguém que a gente ama, com alguém que a gente acabou de conhecer. E quando o assunto é ter intimidade com Deus, a gente entende que intimidade com Deus é a prática. Não adianta eu ter o conhecimento sobre Deus, mas não conhecer a Deus. Não adianta eu servir na obra de Deus e não servir o Deus da obra. Primeiro, a prioridade, né, no caso, é construir uma intimidade com o Senhor, construir uma intimidade com Deus, para depois usufruir de tudo aquilo que Deus nos proporciona. É a mesma coisa de eu pegar uma garrafa, irmão Adeildo, pegar uma garrafa, ler todo o rótulo da garrafa, saber todo o composto químico que é usado para que aquela água ela esteja purificada o suficiente para que eu possa ingeri-la, estudar todo aquele rótulo, não experimentar da água e falar sobre. Eu apenas adquiri o conhecimento, mas eu não tive a intimidade e a propriedade de dizer se de fato eu experimentei ou não dessa água. Uma coisa é você conhecer a questão científica, uma coisa é você ter o conhecimento teológico, outra coisa é você ter a intimidade, você beber da água, experimentar da água e construir uma intimidade em cima disso, justamente com essa relação pessoal. O que dizer da mulher samaritana? Saber que o Messias havia de vir é uma coisa, agora entender e conhecer e usufruir, beber da água que Cristo deu a ela naquele momento, foi o início da construção de uma intimidade, de uma relação pessoal e constante que aconteceu na vida dela, irmã Adeildo e Carlos. Adeildo, uma definição, vamos fazer um resumo sobre intimidade com Deus, para a gente abrir o programa. Intimidade com Deus é muito mais além do que se possa imaginar. A própria oração do Pai Nosso está lá. Jesus nos ensinando a orar não disse, Deus nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não disse, ele disse o quê? Pai nosso que está nos céus. Verdade. Ele nos aproximou de Deus. Nos aproximou por quê? Porque ele estava ciente de fazer isso. Qual era a finalidade, qual foi a maior finalidade de Jesus Cristo? Nos unir a Deus. Sim. Mas não nos unir a Deus como Deus, mas como Pai e nós como Filho. Então, a intimidade com Deus vai muito mais forte. Você só é íntimo de alguém quando você conhece. Se não conhece, não é íntimo. Se não existe confiança, não é íntimo. Se você não confia, não é íntimo. Se você não dialoga com a pessoa, com quem você diz tem intimidade, não é íntimo. É qualquer outra coisa, mesmo intimidade. Intimidade é você conhecer e ser conhecido. Não é apenas você conhecer. Você conhecer e ser conhecido. E você ter uma intimidade, algo tão profundo que você possa estar comungando do mesmo pensamento, do mesmo momento. Entendeu? Isso é que é intimidade. Quando a gente fala em intimidade, a gente entende que é um relacionamento, né? Sim. Agora, se a gente for analisar na prática, a gente como cristão, e a gente puder ajudar quem está nos assistindo nesse momento, e a gente caracterizar o que é que a gente precisa fazer para ter intimidade, para ser íntimo com o Abba Pai, qual seria o conselho direto? É justamente você cultivar o relacionamento com ele. E só dá para cultivar o relacionamento com ele se você, de fato, obedecer os seus preceitos, tiver em um relacionamento de oração, de obediência, porque a obediência é tudo aquilo que Deus quer para construir um relacionamento com você. O que dizer de Adão? Vamos falar de Adão, a síndrome do Adão de novo aqui. O que dizer de Adão? No momento em que Deus o visitava todo dia, em uma construção de um relacionamento. A partir do momento em que Adão, não estou usando o exemplo dele como culpa, mas o exemplo dele que muitas das vezes a gente é como Adão. A gente erra igual a Adão. Porque a gente
tem o local do relacionamento onde Deus constrói conosco desde a criação do mundo, porém, devido ao nosso pecado, constrói em nós um sentimento de culpa, um sentimento de medo, um sentimento de temor, que vai nos afastando de Deus. E foi justamente isso que Adeildo falou, sobre a construção de volta desses relacionamentos através do sacrifício de Cristo. Então, quando você vive uma vida com obediência, está no local do relacionamento, como Deus preza com a sua presença no local do relacionamento. Eu pequei, mas vai orar. Mas eu pequei, mas vai ler a palavra, porque é o local do relacionamento em que Deus quer construir com você em obediência, através da leitura da palavra, através da oração, através de você cumprir com os seus preceitos, os seus mandamentos. Isso é você ir cultivando dia após dia. Vai chegar um momento que vai pesar ainda mais os erros que você vai cometendo. E até para pecar vai ser mais difícil. Adeildo. Exatamente. Faço minhas as palavras do Fernando, porque nós precisamos... O que acontece é que nós criamos barreiras. É tanta barreira que é criado, é tantos dogmas que aparecem, são tantas travas que colocam a ponto de colocar o homem, a mulher, o ser longe de Deus. Olhe, porque Deus não vai querer você por causa disso, ou por causa daquilo, ou porque você precisa estar com o cabelo em pé, o cabelo deitado, ou porque você precisa vestir essa roupa aqui, porque essa roupa aqui não dá, porque eu vejo, aí começa cada um tendo uma visão, achando que é daquele modo, daquele modelo, criam modelos para dizer o padrão que Deus vai te aceitar. E quando, na realidade, nós não temos essa competência. E muitas das vezes esses padrões fogem muito da Bíblia, Foge, né? Porque são dogmas. Muitas das vezes é uma forma de prender a pessoa àquele vínculo religioso. Sim. Muitas das vezes é um arquétipo que ele coloca e a pessoa se coloca numa situação. Certo? E assim trava e atrapalha. Eu digo a você, que não vou, com todo o respeito, eu não vou citar o nome, mas eu já congreguei em uma igreja em que eu não podia tirar o bigode. Olha que doideira, o bigode. Como se o bigode... Mas porque o bigode era relação com Deus? Não podia tirar, não? Não, o bigode demonstrava algo que era para homem. Então todo homem teria que ter bigode. E o camarada que naturalmente não tinha barba? Isso é um absurdo, rapaz. Ele nem entrava. Diga o nome. Ele nem entrava, né? Não, ô Adeildo, o camarada que não cria... O camarada que não tem naturalmente barba devido à genética dele, ele nem entra nessa igreja, né? Era aceitável que ele não tivesse naturalmente. Mas se ele tirasse o bigode, feria, veja só... Feria os princípios. Veja que doideira. Princípio de quê? Mas o que foi que eu falei? Não, com certeza. Dogmas. Aí vem... Porque a vida da gente é pautada pela palavra. Dogmas. As igrejas, lamentavelmente, colocam dogmas. É verdade. Jesus disse, olha, eles não cumprem. Os escribas, fariseus e saduceus não cumpriam, mas colocavam peso acima da realidade dos outros. Hoje acontece coisas semelhantes. Camarada, olha, veja bem, faz um bom tempo que eu estava conversando com um determinado pastor e a igreja não assistia televisão. Televisão faz muitos anos que eu tenho 36 anos. Meus avós não assistiam, não, nem tinham televisão na casa. Olha, eu tenho mais de 35 anos de evangelho. Vamos botar 35 anos para... Eu comecei com... Me converti ao evangelho com 16 anos. Estou com 44, vou fazer 45, então já passei dos 30 anos de evangelho. E o que foi que aconteceu? A igreja não aceitava a televisão. Dado momento, com a modificação tal, porque a intimidade com Deus era muito grande, não tinha tempo nem de olhar a televisão. Era muita intimidade na cabeça dele. Os crentes lá estavam errados, não. A questão é que a doutrina levava a isso. E o que foi que aconteceu? De repente, começaram a fazer programa de televisão. Aí, se vai fazer programa de televisão... Vai ter que ter televisão. Vai ter televisão. Aí eu fiz uma pergunta ao pastor. Ô, pastor, me diga uma coisa. Agora, eu não fazia parte dessa congregação, não, dessa igreja, não. Eu disse, olha, me diga uma coisa. Vocês vão agora ter televisão. Me diga, é o pecado entrando ou é a ignorância saindo? Porque... Tu falaste desse jeito. Eu falar, tem papo na língua. Eu disse, ou é o pecado entrando ou é
A ignorância saindo. Me responda. Ainda hoje eu estou esperando a resposta. Ficou difícil, E né? ficou. Por quê? Se televisão era pecado, dizia que televisão é a cabeça do diabo. A cabeça do capeta. Dizia que era a cabeça do capeta. Você é novo demais. Não, é porque assim, o que eu ouvia dos meus avós Fernando. quando eles não tinham TV, que eles não tinham, meus avós não tinham TV na casa deles. Eles diziam que era justamente a TV era do diabo. Fernando. Todo tipo de entretenimento que faz Homem. fugir do relacionamento que você constrói com Deus não vale a pena se ter na vida. Fernando, com todo respeito, tu és um menino na minha frente. Não, com certeza. Tu tem 24 anos, eu tenho 30 anos na tua frente. Não estou falando que isso gere qualquer outra coisa. Estou dizendo que 30 anos de vida você consegue. São 3 décadas para você acompanhar essa metamorfose que ocorre. Cabeça do diabo. Dizia assim, era tanta coisa. Então, quando a televisão entrou, aí disse, pô, Eu acho que profetizaram tanto que era do diabo, que acabou um tempo se Aí o tornando. que é que acontece? Isso achava que intimidade com Deus, porque é o seguinte, o povo pensa que ser pobre, tá pobre é intimidade com Deus. Passar necessidade. Passar necessidade é intimidade com Deus. Não sou humilde, irmão, humilde, olha a roupinha dele. Isso não é humildade. Humildade não tá falando. É porque ou ele é Ah. preguiçoso ou ele não tem trabalho naquele momento. Porque intimidade com Deus vai além. Sim. Intimidade com Deus é uma relação com Deus. É vida, é amor, é paz. Dinheiro nunca foi algo ruim. Agora é ruim na mão de quem não sabe usar. Com certeza. É avareza, é mamon, para quem acha que o dinheiro Sim. entendeu? Não, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Então pega o seguinte, já que é a raiz de todo mal, pega todo o teu dinheiro e doa. E você, quando fala em dinheiro, é um negócio sério. Você notou que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas se parar o cacau, muitas igrejas fecham as portas. Aí tu diz, não entre mais nesse assunto, não posso ficar quieto, não. Porque sem cacau não tem chocolate. Mas vamos esquecer essas coisas para ninguém ficar chateado A gente tá falando de A gente intimidade. voou A gente pra- tá falando de intimidade. Mas Não, isso mas aí- pra fazer uma peraí, ponte agora voltando. peraí. Quer dizer, para falar de intimidade com Deus, não pode dizer que isso afasta a intimidade com Deus, não. Não, pronto, Não. agora você Ah, falou da ponte, agora ei. voltando, né? Não. Não? Pode Pra mim isso é heresia. O quê? Falar que a intimidade com Deus ela tá associada a Não. algo. O quê? A algo. Algo não dá. Algo se- Mas só pra mim que é heresia. quem tá no topo não quer saber disso, Mas não. pra mim é heresia. É heresia, Tá, logicamente. bom, tá relacionado a algo, a tua desobediência. A desobediência. Olha, Pronto. Quando Aí é? sim. Quando é? O algo que tá relacionado é a tua desobediência. Se tu Quando for é desobediente, não intimi- constrói um Vamos relacionamento. voltar, olha, vamos voltar ao tema principal, veja bem. Intimidade com Deus é uma coisa muito maravilhosa. Verdade. Intimidade Amém, por com isso. Deus é Isso é algo uma honra. que ultrapassa, Isso é honra. que Isso é ultrapassa honra. você. Veja bem, já notou que tem pessoas aí que dizem assim, tem um amigo, um exemplo assim, um dia desse o cara disse, rapaz, eu sou amigo do deputado fulano de tal, tem o número dele aqui, aí mostrou, deputado do louco, pelo voto dele, claro que vai dar. Aí, agora, se tu ligar, ele atende. Aí é outra história. Agora, Aí ter um relacionamento com Deus, aí, intimidade viu? com Deus, isso Aí, é honra. Eu tenho intimidade com fulano de tal, é meu amigo. Aí eu olho assim. Agora, tu já imaginasse, ou até o presidente é meu amigo, tu já imaginasse, tu tem uma intimidade com Deus. Tu tem uma intimidade com Deus, a ponto de Deus. E não é somente você ter uma intimidade com ele, não. Ele Querer ter com você. querer ter uma intimidade contigo. Porque a gente não merece nada. Entendeu? Você estava. Pronto, você estava lá naquela reunião que a gente foi. Foi. A gente tava junto. Um empresário, que eu não vou citar o nome, Certo. um cara riquíssimo Sim. aqui de Pernambuco. É o que você me apresentou. Quando ele passou por mim, disse: Adaildo, meu amigo, tudo bem? Ele me chamou de meu amigo. Eu achei interessante. Digo: tudo bem, fulano? Aí citei e disse: isso é um empresário extremamente. Foi. Você falou a descrição. Intimidade. Mas para dar descrição, É. tem que ter intimidade, É. né? E Pra outra dizer quem ele é. Intimidade não é você que determina. Intimidade é quem tem o poder Sim. e diz que você é íntimo dele. Porque se o camarada for um Zé Ruela e diz: eu tenho intimidade fulano, agora se a pessoa lá de cima disse: eu tenho, eu liguei para uma empresa. Então, quando eu liguei eu não quis nem falar que era Adeildo, falei o nome diz o leito, porque o meu nome é pequenininho, ele nem ia se lembrar de mim. Aí, de repente, o telefone toca novamente: seu Adeildo, bom dia. Olhe, doutor fulano quer falar com o senhor, o seu amigo doutor fulano. Epa, eu disse: epa, eu não disse que era amigo dele, não. Para depois não dizer. Aí ela disse, aí a funcionária disse: não, foi ele que disse que é seu amigo, disse que podia vir aqui na empresa Adeildo, dele. uma coisa é você dizer que é amigo de Deus, outra coisa é você ouvir Deus dizer que você é amigo dele. Exatamente. Aí foi quando eu parei e disse: rapaz,
Ele é que disse que é seu. E o camarada tinha mais, muito mais, uns 5 mil empregados somente. O que dizer de Abraão? Uma coisa é Moisés ser servo, agora Abraão era amigo. A Exatamente. ponto de Deus dizer assim, ocultarei eu alguma coisa do meu amigo, rapaz. É muito profundo. Mas deixa eu botar uma pimenta nessa conversa aqui, que essa conversa tá muito... Como é que diz ali? Pode falar não. Mas deixa eu botar uma pimenta. Ô, gente, vamos parar pra pensar que quantas igrejas hoje elas estão vendendo intimidade com Deus? Ah, com certeza. Quantas igrejas hoje elas estão trabalhando em cima de heresias que não são bíblicas? Com certeza. Tem. Muita. Agora, quem... Eu vou mais a fundo. Não, eu vou mais a fundo, gente. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente diz assim, Deus mandou eu falar. Olha, Deus pediu para mim fazer. Olha, em Deus tá me nome mostrando. de Deus, Deus tá me mostrando. Muito faça certo. desse jeito. Olha, Deus está me mostrando que você tem que fazer. Meu irmão, Agora, a tem que intimidade ter muito cuidado com é isso. uma grande dádiva, porque dentro de um meio assim, a gente consegue diferenciar quem realmente tem intimidade e quem não tem intimidade. Sim. Porque quem tem intimidade vai discernir, através do Espírito, quem é e quem não é. A questão é o seguinte, veja bem, Carlos falou uma coisa extraordinária. As pessoas estão se aproveitando, Deus não deu carta, declaração nenhuma, procuração nenhuma, proclamar dizer fulano pode ser, fulano não pode. Porque muitas das vezes as pessoas que estão de fora, alguém diz não, até na igreja, mas você não tem condições não, peraí, você lembra quando foi Ana, a mãe de Samuel, foi Ana? Foi, Ana. Ana. É o Cana e Ana, né? Ana. Rapaz. Foi Ana e Alcano, foi. É. Ana, quando não gerava filho, que foi para o templo e começou a falar com Deus, naquela intimidade, que ela nem conseguia Descrever, né? descrever a sua alma. E o sacerdote ali. Foi. E se estás embriagada uma hora dessa, nem começou só a brilhar, tu já encher essa cara de cana, ou seja, de vinho. bebida, de vinho, sei lá o que for que embebedou ela. Logicamente não era cana. Não, com Porque certeza. alguém vai dizer assim, mas ele falou cana, bebida alcoólica, pronto. Resultado. Estás embriagada, né? Estás embriagada, veja só. E o que foi que aconteceu? Ela não, meu senhor, ela estava amargurada, mas o espírito dela se comunicava com o espírito de Deus. Sim. É o que o texto diz. O texto diz, não recebesse um espírito de covardia ou de medo, mas quando estiveres perante o Pai, fala com ele, meu pai, painho, veja que intimidade, meu pai, painho, porque tem filho, já notou que quando o menino, a criança, e esse texto está nos tratando como filhos, como crianças perante Deus, porque como é que você vê que tem pai, tem filho que diz painho, papai, meu pai, não é assim? Cada um tem. Agora, dentro disso aí que o senhor está falando, Deus não tem filhos preferidos. Não tem. Deus tem filhos que o preferem. É diferente. É diferente. Porque Verdade. os filhos que o preferem são os filhos que se predispõem, se sacrificam a construir, a cultivar um relacionamento, uma intimidade com A Deus. primeira intimidade com Deus é afastar do pecado, porque Deus não admite o pecado. Exatamente. E se houver falha, ele perdoa. Sim. Mas a primeira intimidade com Deus é a pessoa reconhecer que é um carente, um filho carente. Sim. Eu quando era menino, eu dizia, pai, só tem. Não, fosse você iria hoje, me dê R$1 para chupar um picolé. Não é assim? Pai, eu queria comer pipoca. Você tem a dependência. Exato, A você cria dependência. dependência. Então, o filho tem a dependência do pai, porque vai precisar ir para a escola, vai precisar de material escolar, vai precisar se alimentar. Cria aquela intimidade e cria aquela coisa. Muitas das vezes o pai chega e dá um presente, dá uma pipoca, o aniversário dele, você tem aquela intimidade. Muitas das vezes ele espera o pai chegar, quando o pai chega ele dá aquele abraço, Sim. mas o pai também fortaleceu esse relacionamento. Sim. Porque você viu nessa pandemia que tinha pai que, tem menino que quando acordou e a pandemia chegou, aí o menino estava na escola, estava na casa da avó, quando voltou para casa encontrou aquele camarada lá, disse amanhã. Quem é esse homem? Não é seu pai, meu pai. Ou Oxê. seja, o camarada chegava de madrugada, saía de manhã cedo e não viu o filho. Então,
Isso é falta Ou de seja, intimidade. não existia nem contato nem intimidade. Não, nem contar, exatamente, nem contato, nem intimidade. E se isso são com as coisas da terra, com nós seres humanos, imagine com Deus. Né? Agora, veja bem, e com Deus, que você depende dele. Imagine com Deus. E o bom não é nada. O bom é que o véu se rasgou e Deus se Glória a encontra Deus. sem o véu. Glória E a você Deus. pode ter intimidade com ele. Agora, muitas das vezes a gente não quer, sabe por que a gente não quer? Porque a gente é burro. Porque a gente desconhece. Porque alguém disse O povo que... padece por falta de conhecimento. Exatamente. A gente fica procurando ter intimidade com a turma da mídia, com o ator ou com fulano de tal. Pronto, disso dentro do que seu Carlos estava falando acerca de como estão as igrejas hoje, falando dessa forma, Deus mandou te dizer, eu estou vendo algo, essas coisas, é justamente porque querem construir uma intimidade com a mídia e não diretamente com E Deus. com o tal de um... Porque sabe que isso vai visualizar. Olha... Ser profeta hoje em dia parece que... Olha, veja bem, esse negócio de profeta... É meio de vida hoje. Olha aí. Ser profeta e apóstolo é meio de vida. Inclusive, peraí. Mudança de vida, mudança de Deixa eu contar vida. uma história interessante aqui. Uma vez eu estava numa reunião e eu conheci uma pessoa e a pessoa disse assim, eu sou apóstolo. Aí eu parei, eu disse, pastor, aí ele, amigo, não, eu acho que você falou errado, eu sou apóstolo. Aí eu disse, meu irmão, tá bom, me perdoe. O senhor é apóstolo? Aí ele disse, que coisa boa. O senhor está baseado em quê na Bíblia? Aí ele disse, não. Aí ele citou para mim alguns textos. Aí eu disse, mas o senhor teve o privilégio de andar com Jesus? Aí ele, não, eu tenho uma intimidade com ele. Eu digo, então eu também tenho. Aí outra, viu? Intimidade Então não é eu também falada não, tenho. intimidade é vivida, viu? Intimidade eu também tenho. Intimidade não é falada não, intimidade é vivida. O camarada pode encher lorota, dizer que tem intimidade e não tem. Eu não... Intimidade é vivida, é prática. Mas, é vida prática. olha, Intimidade é o reflexo da sua vida. Exatamente. Peraí, veja bem, você entrou num negócio pesado, depois fica correndo, não. Você disse que estava no lugar, chamou o cara de pastor, ele disse que não era pastor. Ele era apóstolo. Apóstolo. Aí eu vou fazer uma pergunta a você, ele caiu do cavalo, feito Paulo. Ficou cego, Ele ficou cego. Veja bem, nós temos dois... Tivemos Mas dois... tem muitos apóstolos. Não, calma. Tem muitos apóstolos. Calma, por favor. Eu não quero saber se tem muitos, não. Eu quero saber se, no mínimo, ele caiu do cavalo. Porque, veja bem, nós tínhamos os 12 apóstolos, depois Paulo veio, e Jesus pessoalmente esteve com ele. E depois de Paulo, fazei discípulos, não diz fazer apóstolos. Pelo pouco que eu conheço, os apóstolos foram as testemunhas que presenciaram, que compartilharam, que foram escolhidos por Cristo. Pronto. Judas era um apóstolo. O bom ou ruim era apóstolo, porque esteve com Cristo. Traiu Jesus, mas era apóstolo. Não pode dizer que não era um apóstolo. Porém, hoje a pessoa que se diz apóstolo, eu quero saber onde foi que ele foi buscar essa intimidade tão profunda, Teologicamente. na palavra de Deus, Na que ele palavra pode de Deus, dizer que é apóstolo. Ó, ele pode ser pastor, ele pode ser evangelista, ele pode ser bispo, ele pode ser... E deixando claro para os nossos ouvintes, mas deixa para ele estar me escutando, para ele estar me escutando. Mas a própria Bíblia fala. Então. Ele pode ser, veja bem, não existe... Eu quero que ele me mostre na Bíblia, na palavra, quem foi que deu a ele este poder de ser chamado de apóstolo. Se ele andou com Jesus, se ele viu as mãos furadas de Jesus, se ele chegou pelo menos, entendeu? Pelo menos, se ele chegou próximo da cruz. Eu quero saber onde é que esse camarada estava com juízo, quando ele se titulou apóstolo. Porque, olha, quando você tem que trabalhar, tem coisa que você tem que trabalhar com fatos. O que são fatos, são levados à prova. A prova é a seguinte, são chamados, no direito é utilizado o termo fumus muniuri, ou seja, fumaça do bom direito. É aquilo que o juiz, ele identifica para dar uma decisão baseada nas provas. E as provas de apóstolos são aqueles que estavam lá, com Cristo. Com exceção de Paulo. Sim, que teve a experiência de 3 anos, sim. Foi reconhecido pelo grupo, e foi reconhecido pelo grupo que era apóstolo. Porque o camarada, para ser apóstolo, tinha que ser reconhecido. Diz, olha, ele também... Naquela época, ser reconhecido por Pedro, um homem de tanta autoridade naquele tempo. Século XXI, já passou o século XXI. A gente está agora aí, 2000, tarará, depois de Cristo, o camarada aparece dizendo que é apóstolo. Mas foi repreendido por isso. Não, Mas vamos fechar aqui, peraí. E ele achava que é porque é apóstolo, que ele não é nada de apóstolo, entendeu? Agora uma pergunta pro senhor, irmão Adeudo.
Escuta. Você acha que a gente tendo discernimento do Espírito, a gente não consegue realmente... Quando a gente tem intimidade, a gente não consegue discernir essas pessoas? Consegue... Olha, quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e por ninguém é discernido. Aí. O que acontece é o seguinte... Tem que repetir. Quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e por ninguém é discernido. O que acontece é o seguinte, quando você vê muito poder, o camarada querer ser muita coisa, é porque ele está com outros interesses. Interesse na palavra não é. Intimidade com Deus ele não quer, só quer a nomenclatura e o título para chegar lá, o título. Bota um anel no dedo muito forte. Acabou-se. Acha que é o dono da verdade, chega com aquele carrão que não foi ele que comprou, com dinheiro do suor do rosto dele, mas foi que usurpou as ovelhinhas perdidas da casa de Israel e aquelas que estão lá tirando o couro da ovelha, a lã, deixando a ovelha com frio e simplesmente fazendo, entendeu, a estrutura dele, porque quem tem o Espírito de Deus não vive desse negócio não. Veja bem, o negócio Agora, é sério. como é de fato... Meu amigo, porque a gente pode fazer pergunta um pro outro aqui. Pode. Seu carro já liberou. Olha, seu carro liberou acesso. Pois tá bom, então vamos Se o véu do tempo tá rasgado, aqui o véu que tiver a gente rasga também. Vamos rasgar tudo aqui. Pode... Não é pra rasgar o verbo? Então vamos rasgar. Vamos rasgar. Agora, como de fato, a gente tá falando aí de quem não tem intimidade, que bota anel no dedo, tem carrão... Não, eu não tenho nada. Veja bem, deixa eu... Peraí, para depois dizer. Você pode ter anel no dedo, parabéns, porque isso é apenas um arquétipo que eu estou dizendo. Você deve ter anel no dedo, pode ter aliança, pode ter carro, você pode ter tudo. Tudo que você tiver é um direito seu. Agora, porém, todavia, entretanto, não é para ter tudo isso usurpado pela igreja. Porque a igreja não é a viver igreja. uma vida egocêntrica como se fosse a glória para si mesmo. Exatamente, achando que ele é o dono da igreja. Sim. Entendeu? Esse é um grande problema hoje. Agora, como é que é a caminhada de quem realmente tem intimidade? É diferente. Então, mas aí eu quero fechar esse tema, porque vocês hoje estão... Intimidade... Deixa eu fechar esse tema, pelo menos, porque aí a gente vai abrir o novo. Eu acredito muito na oração com sinceridade, né? Quando você abre o coração, entendendo que Deus é Deus Pai, é Abba Pai, né? Você consegue pedir coisas, agradecer por coisas, compartilhar sentimentos. Isso você ter intimidade com Deus no seu dia a dia. Veja bem, intimidade com Deus é não ter medo de Deus. É porque hoje o camarada... Veja bem, cada um tem uma forma de orar e isso é pessoal. Analise bem hoje, aqui, que não é que seja errado, não. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ótimo, ele continua sendo. Agora, isso aí estava na lei. Quando Jesus veio, Jesus disse... Pai nosso que está nos céus. Isso, ele perfeito. continua sendo Deus, e todo detalhe poderoso. Que o Pai Nosso hoje, ele tem... A gente pode fazer uma expositiva depois aqui do Pai Nosso. Porque então, o Pai Nosso ele é muito rico. E poucas pessoas... É mesmo. Detalhe, ele veja. sabe. O Pai Nosso que está no céu é uma oração que está lá em Mateus. Mas veja, muita gente ora... Mas não sabe nem o que significa. E por que Jesus não começou dizendo, ao invés de Pai Nosso, Deus nosso que está no céu? É verdade. Perfeito, colocação. Boa. Aí ele seria exclusivista. Aí ele seria exclusivista que nem os fariseus da época que achava que Deus era só para eles. Deus nosso que está nos céus. Não era assim? Era. Por quê? Pois Jesus orou errado. Jesus disse, vamos acabar com esse negócio. Ele continua sendo Deus nosso, mas ele não quer ser só Deus, não, porque vós não sois mais servo. Vós agora sereis filho. E para ser filho tem que acabar essa nomenclatura. Deus não quer essa nomenclatura de Deus, não. Ele disse, eu sou vosso pai. E vós sois os meus filhos. E agora o que eu quero entre nós é intimidade. É por isso que Paulo diz... Não recebesse um espírito de medo. O espírito, não. Porque se tiver um espírito, o outro espírito é um chupa-cabra. É o espírito, é no singular. Deixa eu só fazer uma observação. Escute, o Espírito Santo. Recebesse o Espírito Santo, não estou lhe cortando não, com todo respeito, viu? Autoridade. Mas permita-me. O negócio aqui hoje tá bom. O negócio aqui hoje tá bom. Você tá falando... Hoje o negócio aqui tá bom, viu? Tá quebrando todas as regras. É porque, na realidade, muita regra só faz atrapalhar. Agora, é o seguinte, o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de liberdade. Amém. É o Espírito que nos liberta do pecado, do juízo, para que nós possamos ser salvos. E quando nós chegarmos perto de Deus,
nós possamos estar junto dele, orando, falando, conversando com ele. E Face ele a vai dizer, face. como é que foi teu dia? Pai, meu dia foi assim. O dia de amanhã que seja maravilhoso. E ele diz, estou pronto a te dar mais uma vez uma oportunidade. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Glória. Ele quer estar sempre ao nosso lado. É isso aí. Não que ele deixou ser nosso Deus, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, ele quer ser mais do que um Deus. Ele quer ser o Pai. E não um pai só não, aquele que você diz, meu pai, meu papai, meu painho, meu Senhor, estás comigo e eu preciso de ti. É ter intimidade. Se não está com intimidade com Deus, Busque. que ele está de braços abertos. Sim. Pronto. Para lhe receber. E o resto? E se prepare, viu? Que quando você tiver intimidade com Deus, não é só você que vai falar, não. Você vai começar a ouvir a voz dele também. E o resto é o quê? É filosofia. Acabou-se. O resto é É filosofia. verdade, amém por isso. Agora é me verdade. calo. E eu Depois quero disso aí, dizer me para calo. você nessa manhã que, olhe, a sua intimidade é com Deus. A sua intimidade não é com instituição. A sua intimidade não é com seu pastor. A sua intimidade não é com seu irmão ao lado. Veja, a gente vive num mundo onde existe o respeito, Sim. existe a hierarquia, existe a admiração espiritual, As autoridades, né? às autoridades, perfeitamente. Agora, o seu relacionamento e a sua intimidade é com Deus. Principalmente quando você ora, você está conversando com Ele. Quando você lê a palavra de Deus, Ele está falando ao seu coração. E na maioria das vezes, quando você abre o seu coração, aí entra o sentimento, a voz de Deus, dizendo, filho, filha, essa é a tua direção, essa é a minha vontade. Então lembre-se, para a gente fechar esse primeiro tema, relacionamento é você e Deus. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre quais essas barreiras, o que nos impede de ter intimidade com Deus. Bom, praticamente depois que o camarada ele peca, depois que o camarada ele erra, Deus, Satanás ele vai criar na mente desse camarada uma ilusão de que Deus o rejeitou para sempre. Exatamente. Porque você falou tudo, olha. É como se a gente se sentisse distante. Acabou. Não, agora acabou. Você pecou, oxi. Eu me dobro perante as sábias palavras desse jovem, deste intelectual. Isso é uma intelectualidade, isso é uma capacidade. Aí você me deixa constrangido, rapaz. Não, interpretativo, é bem. O que ele falou foi muito certo. Ele disse o seguinte, que o constrangimento, que o pecado Gera, faz com né? que a gente gere e perca essa intimidade. É o sentimento da culpa. Sim, É o do medo de do voltar a medo. falar com Deus. É por isso que o texto diz, não recebesse um espírito de quê? Covardia. Covardia. Você não deve se acovardar porque houve um erro no meio do caminho. Mas você deve dizer, não, eu errei, reconheço meu erro, mas eu quero continuar. Vou dar um exemplo para você. O filho chega e deixa de fazer uma tarefa. O pai tem uma intimidade com o filho. O pai ficou meio chateado, ele disse que ia fazer, não fez. De repente o menino chega e diz, pai, eu errei. Era o senhor se mandou fazer assim. Eu não fiz. Desse jeito. Moça, me desculpa. Aí o que é que o pai faz? Vem cá, meu filho. Dá um abraço. O ama primeiro ama. e depois traz o ensinamento. Né? Olha, veja só, isso é importante. O meu filho estava fazendo alguma coisa e eu disse dele uma chamada pesada, séria. A gente tem uma amizade, um respeito, uma intimidade muito grande. E ele foi pro quarto. Daqui a pouco eu olhei para os olhos dele, estava cheio de lágrimas. E ele calado. Eu olhei para mim assim e disse, rapaz, que imbecilidade essa minha. Que idiotice essa minha. Precisava falar nesse tom com ele, desse jeito com ele. Dessa forma, né? Desta forma com ele, eu disse, muitas das vezes nós pais, você que acha que é o dono da verdade, a Bíblia diz, não provocai a ira dos vossos filhos. É. Muito relacionamento entre pai e filhos estão acabados, porque o pai quer falar demais, que acha que é autoridade total, e o filho, por estar subordinado a ele, aí tem que engolir calado, e muitas das vezes não dá nem a oportunidade do garoto se manifestar. Aí eu disse, o que é que eu estou fazendo? Aí eu olhei para ele, disse, vem cá. Aí ele disse, veio. Aí eu disse, olha, seu pai errou. Seu pai disse algo que lhe machucou. Perdoe seu pai, porque seu pai é um abestalhado, tá bom? Já para dar aquela descontraída, né? Ele me deu um abraço e pronto. Aí eu percebi que não vale a pena
E tudo que ele quer fazer para ir para cá, para ir para lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem uma intimidade. E eu ia perder essa intimidade, porque agora eu, como pai, eu achava que era o dono da verdade. Então, intimidade com Deus, veja bem, Deus, ele se colocou a nos ouvir e suportar aquilo que a gente fez de errado. Aí onde está o segredo? Suportar o que a gente fez de errado. Poderia ele destruir a humanidade, mas Com ele fez certeza. o quê? Amou, rasgou o véu do templo e ficou só olhando. Até porque a humanidade de hoje é melhor em que comparada a Sodoma e Gomorra? E foi destruída. Totalmente completa, destruída por completo. E o filho pródigo, veja o filho pródigo, que matou o pai, ainda vivo. Por quê? Pai, dai-me a minha herança. Que herança? O direito romano já estabelecia uma coisa interessante. Você só tinha direito à herança depois da morte do pai. Porque a herança era o quê? Olha que coisa interessante, né? Foi constituído que os pais passavam para os filhos, para os herdeiros, aquilo que ele tem. Como fosse um testamento, né? Testamento. Mas ele disse, pai, eu quero agora. Quando ele faz isso, ele declara a morte do pai. Se ele declara a morte do pai, ele agora torna-se filho órfão. O pai não tem mais filho e o filho não tem mais pai. E trazendo para o contexto que a gente está falando aqui, ele basicamente estava matando a intimidade que ele tinha com o pai. Não, ele matou a intimidade e matou o pai. Porque se alguém diz assim, tá gastando o quê? Aí diz assim, isso é o dinheiro da herança que eu tenho. Todo mundo ia entender o quê? Se o cara hoje diz assim, rapaz, essa casa aqui é minha, que essa casa é de herança. Estou nessa casa de herança. A gente vai entender o quê? Que os pais morreram. Sim, e deixou de... Entendeu? Então, não tem herança com o filho vivo, com o pai vivo. Mas o pai mesmo, o filho tendo se declarado morto legalmente, o pai estava ali. Todos os dias, o pai estava onde? Aguardando. E quando o filho veio, o pai fez o quê? Braços abertos para recebê-lo. Abraçou, sim, beijou e colocou o quê no dedo dele? Anel no dedo, anel, sandálias novas. E o anel era do símbolo sim. da herança. Por quê? Porque o pai queria continuar ou queria renovar a intimidade. Então, Deus quer renovar a intimidade com você. Glória a Deus. Agora você precisa estar pronto, reconhecer que está errado, reconhecer que essa vida não está valendo nada, que vai... Olha, o filho disse, na casa do meu pai tem comida. Eu aqui estou comendo lavagem de porcos. Eu vou voltar para ver se meu pai me aceita como servo. Como servo. Né, Nica? Então, olha aí, você quer comer lavagem de porco, você quer estar sofrendo, levantar tapa na cara, no sentido figurativo, né? E muitas vezes nem é figurativo. E outra, né? Talvez você tenha esse temor, esse medo, essa culpa que o pecado gerou em você, e você, quando voltar para Deus, acha que Deus vai o tratar como servo. Na verdade, Deus vai o tratar como filho, está de braços abertos para poder lhe receber. Amém. Verdade. Né, verdade. Bom, eu quero dizer para você que, às vezes, você entende que pecou, às vezes você entende que está vivendo uma religiosidade excessiva, às vezes você está se comparando com outros cristãos, às vezes você tem pouco conhecimento, às vezes você sente que não vai ser aceito por Deus, mas eu quero dizer para você nessa manhã que, independente do estado que você esteja, verdade. Ele lhe aceita. Glória a Deus. Do jeito que você é. Ele quer se reconciliar com você, ele quer ter intimidade com você. Agora, ele vai bater na sua porta, ele vai bater na sua vida. Você precisa abrir a porta, abrir seu coração. Porque nós entendemos que, independente do seu estado e da sua vida, sim, ele pode tudo. O seu Abba, o nosso Pai, ele pode tudo. Então, independente desses pontos que eu falei, eu não sei como você está nessa manhã, mas eu quero te dizer que tem jeito. Tem jeito. E aí, gente, eu queria também provocar vocês para que a gente pudesse fazer uma análise sobre como o Espírito Santo de Deus ele nos ajuda a reconhecer e a desfrutar dessa relação entre pai e filho. O que é que a gente poderia agregar nessa manhã? A relação entre pai e filho, primeiro é fortalecimento, né? Quando existe uma relação entre o pai e o filho, é porque estamos fortalecendo a amizade. Sim.
tem um relacionamento entre os casais. O Espírito Santo hoje ele é o consolador, né? Ele Tem. é o ajudador, né? Veja só, muitas das vezes existem discordâncias. Não é fácil hoje criar filhos. Não é fácil hoje. Por quê? Porque existe uma tendência muito grande de virtuando os valores da família. E os filhos, muitas das vezes, eles se dizem independentes. Não sabem nem quanto é que custa 1 quilo de sal, mas querem, eu sou independente. Aí o camarada diz, quanto é que custa 1 quilo de sal? Não sabe. E como é que tu não sabe quanto é que custa 1 quilo de sal? Tu é independente. Depende do pai para comer, depende do pai para sair, depende do pai para tudo e diz que é independente. Essa nova forma cultural, essa questão da educação, essa questão dessa evolução da internet, de cada um achar que faz o que deve fazer, acha que pensa e pensa que está certo, cria isso tudo. E para que os filhos possam estar tendo essa intimidade para com Deus, muitas das vezes se faz necessário, dentro de casa, que o casal esteja unido, né? É importante que o casal esteja unido. É importante que a família esteja próspera. É importante que a gente possa ser exemplo. Primeira coisa é ser exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, é uma situação que tem hora que eu falo, eu até digo para minha esposa, muitas das vezes, a gente está questionando o assunto, aí muitas das vezes o nosso filho na época estava, eu digo, olha, vamos parar por aqui. Porque é o seguinte, a gente já viveu isso. A gente já passou por isso, ele não passou ainda. Então ele tem o direito, ele também tem o direito de quebrar a cara, no bom sentido. Não, mas cobrar nada, deixa ele viver. É muito bom, agora a gente já sabe de tudo, a gente agora quer E dá o bizu, né, da prova. Que o menino ele faça do jeito que eu quero, não. Eu sempre disse a ele, você vai fazer do seu jeito, agora da forma certa. Você vai fazer do seu jeito, da forma certa. Então Deus quer que a gente faça as coisas do nosso jeito, da forma certa, porque Deus, cada um, veja bem, Pedro tinha um comportamento, João tinha outro, cada discípulo tinha, Jesus aceitou a todos, a ponto de quando foram prender Jesus, Pedro foi a espada. E meteu a espada na cabeça do caba, mas pegou na orelha. É porque Pedro só entendia de rede. Pedro não entendia de rede. E ali já foi, vamos dizer ali, que já foi tentativa de homicídio hoje. Olha aí. Descer para a orelha do camarada é Jesus. Mas Jesus foi lá e botou de volta. E Pedro deveria ser preso, porque Pedro atentou contra a vida do soldado. Mas Jesus botou a orelha no lugar, ninguém disse, oxe, e eu vou mexer com esse homem? Até para isso cooperou para aquela alma fosse alcançada. Né? Entendeu? Então, o que é que a gente precisa ter? Ter a vontade. O nome é vontade de ter intimidade com Deus. Vontade de estar próximo. Se não gerar esta vontade de estar próximo de Deus, de querer estar com Ele, não adianta. E isso é justamente, fazendo uma ponte agora dentro da pergunta de seu Carlos, é justamente ter essa vontade. Mas nós, seres humanos, somos falhos e pecadores. Isso somos propícios, declinamos para o erro. É natural do ser humano declinar para o erro. Porque é a raiz pecaminosa que vem... como eu posso dizer? É a raiz pecaminosa que vem desde quando nascemos. Então, justamente como a Adeildo falou agora, essa vontade só é gerada através do Espírito Santo. Então, quando vem aquela famosa, que a gente diz muito, que é a vozinha na nossa cabeça, que diz para a gente fazer o que é certo ao invés de fazer o que é errado, acredite, meu amigo ou minha amiga que está me ouvindo, não é você que quer fazer o certo. Você só faz o errado, eu só faço o errado. Mas para você fazer o certo, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo que brada ao seu espírito. Olha o que diz aqui justamente que a gente leu de Romanos 8, que o Espírito testifica do Espírito. Então você precisa entender que quando vem aquela vozinha na sua cabeça de ler a Bíblia, de buscar mais a Deus, de mudar suas atitudes, de construir o seu caráter, não é construído isso por você, ser humano, falho e pecador. É construído pelo Espírito Santo na sua vida. Quando a gente está falando de intimidade, é algo tão importante para Deus, que Deus, desde a criação, ele constrói um caminho de intimidade. A humanidade peca, tudo bem. Iniciou a aliança adâmica, através de Adão. A humanidade pecou, transgrediu, Deus foi lá e fez uma nova aliança, e assim foi a aliança com Noé, aí depois a humanidade peca, a aliança com Abraão, a humanidade peca, e assim foi a aliança dentro de aliança. Por quê? Porque é da vontade do Eterno, é da vontade de Deus fazer aliança com a humanidade para que se construa uma intimidade. Quem é garantido para morar nas mansões celestiais é aquele que construi intimidade. Por um acaso você estaria dentro da casa de uma pessoa que você não tem intimidade?
Faz sentido você dizer que vai para o céu se você não tem intimidade com Deus? Como é que você moraria na casa de alguém que você não conhece? Então você primeiro precisa construir uma intimidade com Deus para de fato ter a certeza que você obteve a salvação, para que futuramente você more nas mansões celestiais dele. E aí dentro disso aqui que eu estou falando, a humanidade peca, Deus faz aliança. A humanidade peca, Deus faz aliança. Aí Deus, ele é tão bondoso conosco, Adeildo. Deus não, assim, sério mesmo, de verdade. A gente não é merecedor de nada. Falho, pecador, pó. É como diz na palavra lá em Apocalipse: miserável, pobre, cego e nu. Não presta para nada a gente. Só que não prestando para nada, Deus ainda teve a ideia, o projeto salvífico de enviar o seu filho para que essa aliança agora fosse imutável. Porque as outras alianças foram com homens terrenos que Deus fez aliança, depois pecou. Deus fez aliança, depois pecou. Era sempre uma construção de um caminho até Deus e a humanidade sempre quebrando esse caminho, sempre quebrando essa ponte. Aí Deus foi e trouxe a Cristo para nós, manifestado. O Verbo se fez carne. Cristo aceitou o projeto salvífico. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou seja, bem antes de Deus formar Adão do pó da terra, já sabendo como a humanidade iria pecar, Deus já tinha uma construção de um projeto salvífico de intimidade com a humanidade. Então envia Cristo, Cristo morre na cruz, se constrói uma aliança, e essa aliança é para mostrar para mim e para você que tudo que Deus quer é construir uma intimidade contigo. E agora nós temos uma aliança que é imutável, uma aliança que não é transferida, uma aliança que não é quebrada, uma aliança que é perfeita. Você tá vendo aqui, ó, vou mostrar, tá aqui, né, Leto, essa minha câmera, né? Tá aqui mostrando, né? Não sei se você vai dar para ver, mas aqui está a aliança. Essa aqui é a aliança do meu casamento. Note que ela não tem defeito nenhum. Ela não é quebrada, ela não é cortada, ela é infinita. Então, através do sacrifício de Cristo, se teve uma aliança completa na sua vida. Então, independente daquilo que você pecou, daquilo que você fez, independente da culpa que é gerada no teu coração por conta das ilusões de Satanás no teu coração para querer te afastar de Deus, saiba que para Deus ele teve o prazer de construir uma história para ter intimidade com você. Então, aí onde você está, independente do pecado que você cometeu, pouco importa para mim, até porque eu preciso me converter todos os dias. Que é isso, Fernando? Se converter todo dia, se dependesse de mim, eu me converteria todo dia, porque eu sei que todo dia eu peco, todo dia eu preciso melhorar, todo dia eu preciso me arrepender. Por quê? Porque eu preciso construir dia após dia a minha intimidade, a minha aliança com Deus. Se comigo, se com o seu Carlos, se com a Adeildo, se com o Leto que está aqui nos bastidores é assim, imagina com você que está aí fora nos ouvindo. Então, independente da culpa, volte para Cristo, construa intimidade, porque Ele tem prazer de tê-lo por perto. Amém, amém. A gente tem o Espírito Santo como consolador, como ajudador, né? E ele nos lembra que nós somos filhos, que nos dá liberdade de adoração, de orar, de conversar com o Pai, muitas vezes mesmo quando a gente não tem palavras. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para que você entenda que o seu jejum, a sua oração, a sua ação, ela vai sempre trazer comunhão entre você e seu pai, você e seus irmãos. Tem uma história que eu queria contar aqui para vocês sobre um homem chamado Lucas. Todas as manhãs, antes do sol nascer, dele pro trabalho, ele saía de casa com um copo de café na mão. E aí ele ia para uma praça, sentava num banco, e nesse banco ele sempre se sentia acolhido, debaixo de uma árvore. Era uma árvore, era um ambiente silencioso, uma praça silenciosa, onde o vento sempre soprava, e ele ficava profundamente acolhido. Ele não pedia nada, ele não levava listas de pedidos, ele não fazia longas orações, ele apenas sentava e respirava fundo. E isso se repetia por vários dias, e todo dia ele pensava assim: eu estou aqui de novo. Essa situação ela parecia muito estranha, porque era um silêncio absoluto. Agora, ele sempre buscava uma resposta auditiva. E aí ele começou a perceber algo diferente.
uma paz que ele encontrava naquele banco. E numa determinada manhã, ele chegou novamente naquele banco, em um dia cinzento. Ele chegou abatido, ele chegou anormal, ele tinha perdido o emprego. No dia anterior, ele tinha entendido que estava com grandes problemas financeiros. A família estava muito sufocada. E você e eu sabemos que quando uma família se encontra desse jeito, na maioria das vezes ela desestabiliza. E aí ele sentou naquele banco, colocou as mãos no rosto e com lágrimas nos olhos sussurrou. E ele falou assim: hoje eu não sei nem o que falar. E naquele silêncio, ele se sentiu abraçado invisivelmente. Aquele abraço o envolveu, seu coração começou a acelerar e depois ele começou a desacelerar, pensando os motivos que ele toda manhã estava sentando naquele banco. E a convicção que ele teve naquela manhã foi uma convicção clara de que ele não estava sozinho e de que alguém cuidava dele. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo que você não está sozinho. Tem alguém cuidando de você. A intimidade com Deus, ela não é algo reservada a líderes, a pastores, a líderes espiritual. Ela é simplesmente um convite pessoal e diário para mim e para você. Porque quando Deus ele fala, a voz dele é inconfundível. E ele quer muitas vezes revelar para nós grandes e pequenas coisas. Então, se nessa manhã, se nesse dia você se sente distante, comece hoje a falar do seu jeito com Deus. Porque Ele te conhece, Ele te ama e Ele está perto de você todos os dias, cuidando de você e sussurrando nos seus ouvidos. Então esse texto ele mexeu um pouco comigo e a gente já está com um horário bem avançado, mas eu queria nessa manhã dizer isso para você. Você não está sozinho. Deus, Ele está com você. E aí, meu amigo Adeildo e meu amigo Fernando, considerações finais. Vocês têm aí 1 minuto. Fiquem à vontade. Meu querido amigo Adeildo, faça primeiro aí. Um prazer. As suas palavras, Carlos, é importante porque já fala tudo, né? O importante aqui é nós mostrarmos o quanto é bom, importante essa intimidade com Deus. Intimidade é porque existe confiança, intimidade é porque existe amor, intimidade é porque existe respeito, Sim. Intimidade é porque existe também relacionado a Deus submissão. Agora, do lado de cá, a intimidade, Deus nos dá proteção, intimidade, Deus nos concede cuidado, Deus nos concede Graça. bênção. Então, essa intimidade, ela gera benefícios para nós infinitamente mais do que para Deus, né? Que para Deus não vai gerar benefício nenhum, a não ser o seu próprio amor para conosco. Mas para nós só temos a ganhar tendo intimidade com Ele. Nós só temos a ganhar. Entendeu? Então, é muito bom a gente ter esta oportunidade. E olhe que é uma oportunidade muito grande você ter a oportunidade de Deus, o Todo-Poderoso, Ele, mesmo sendo Deus, agora admite ser pai e querer ter um
uma relação muito maravilhosa com os filhos. Né? Enquanto hoje as pessoas vivem aí chorando para o reconhecimento da paternidade, né? Da paternidade. Tanta gente aí que os filhos estão buscando na justiça um reconhecimento da paternidade através de DNA, através de provas, através disso, daquilo, para ter direito ao nome. Porque se eu quero ter o nome do meu pai. Teve até um caso que é conhecido, que é o caso do Pelé, né? Pelé tinha uma filha e ela dizia que era filha e ninguém acreditava, e depois do exame do DNA comprovou que ela era filha. Então, precisou toda essa manifestação até a justiça para que pudesse ter esse reconhecimento da paternidade. E Deus, ele simplesmente declara que que é o nosso Pai e que nos aceita como filhos, independente daquilo que a gente possa oferecer. Ele só quer ser o nosso Pai e quer ter intimidade para conosco, nos abraçarmos. Amém. Então, isso é maravilhoso. Fernando? É praticamente gratificante. Eu particularmente falo sobre isso, que é muito gratificante construir uma intimidade com Deus. E intimidade é uma construção, é um caminho a ser vivido. Você caminha o caminho da intimidade com Deus. Porém, a intimidade é vista na prática. Você só vai ver de fato se você está construindo intimidade ou não, primeiro com as suas atitudes e depois com a sua vida prática. Intimidade é constância. Adeildo falou muitas coisas aí acerca de submissão, acerca de obediência, e uma das coisas também que pautam a intimidade é a renúncia. É renunciar o próprio eu, sacrificar o próprio eu, para conseguir um relacionamento genuíno e verdadeiro com Cristo. Muitos homens e mulheres tiveram esses relacionamentos e não foram decepcionados, esquecidos ou confundidos por Deus. Muito pelo contrário. Deus cuidou, amparou, trouxe provisão, deu livramento, fez passar pela crise, fez passar pelo deserto, fez passar por vales, até mesmo vales sombrios, fez viver coisas que normalmente a gente não gostaria de viver, mas tudo isso serviu para um amadurecimento, uma construção, um crescimento. Deus nunca nos permitiria passar por nada se a gente não obtivesse um aprendizado, mas isso é separado apenas para quem é íntimo. Tem gente que na terra é servo, tem gente que é amigo. O que dizer de Abraão, que foi chamado de amigo de Deus? Uma coisa é você dizer que é amigo de Deus, outra coisa é Deus dizer que é seu amigo. Então, independente das coisas que você busca na terra, busque ter intimidade com Deus e usufrua desse relacionamento que Deus deliberadamente nos deu, esse acesso. O véu do templo foi rasgado, então você tem esse acesso para estar com Deus, ter amizade com Ele, estar perto dEle, ouvir a sua voz, porque tudo isso Ele construiu através do seu amor, enviando a Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe tua vida. Eu não sei o que o pecado pôde gerar no teu coração, mas independente daquilo que o pecado gerou, volte para Deus, porque Ele está de braços abertos, assim como o pai do filho pródigo, para poder te receber. Amém. Buscai-me-eis e me acharei. Me buscarei de todos os corações. Quando me buscai de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Isso é bonito. E é com esse versículo que a gente encerra mais um programa de hoje, agradecendo a você por permitir que nós entrássemos no seu celular, no YouTube, na sua TV, para falar um pouco de Deus, para falar um pouco da palavra de Deus. Meus irmãos, se tudo o que a gente falou aqui faz sentido para você, amém, amém por isso. Se não, coloque aí do seu ladinho, e não precisa assistir, não precisa criticar, mas podem entender que a gente fez tudo com muito amor e com muito coração. E foi feito tudo para você. Para que a gente possa levar para você entendimento, discernimento, para que a gente possa desqualificar toda e qualquer mito e heresia. Fiquem todos na paz. Deus abençoe todos. Até o próximo programa. Quanto tempo, Neto?